Olá, vamos conversar novamente sobre as fases de interpretação do Apocalipse? Neste momento aqui eu dou sequência à nossa conversa sobre a fase número 1 e a fase número 2. Estamos indo agora para a fase número 3, a fase número 3 da interpretação do Apocalipse. Mas antes de continuar, eu quero pedir a você, para você fazer uma pausa aí agora e clicar aqui no botão de gostei, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com alguém que você acha que tem interesse nessa mesma temática, tá bom? Faça isso então e agora vamos continuar com a nossa conversa sobre as fases de interpretação do Apocalipse de João. E a fase que eu trato com você aqui agora é a fase de número 3. A terceira fase de leitura ou de interpretação do Apocalipse eu chamo de fase de crise canônica. Para nós hoje que lemos o Apocalipse, está lá no Novo Testamento, no último lugar, último espaço, é o último livro do Novo Testamento, parece que não há nenhum problema com o Apocalipse e o cânon. Mas no mundo antigo houve problema com o Apocalipse e o cânon. Algumas igrejas elas tinham dificuldade com o Apocalipse. Algumas igrejas não gostavam do Apocalipse. Nem todo mundo gostava dele. Isso aparece com mais clareza, por exemplo, no início do século III, quando um presbítero de Roma, de nome Gaio, ele rejeitou o Apocalipse. Ele dizia que o Apocalipse de João não deveria nem ser lido nas igrejas. Ele chegou a atribuir o Apocalipse a um herege de nome Cerinto. E aí, como era um livro herético, deste herege de nome Cerinto, o livro deveria ser excluído, desprezado pelas igrejas. Evidentemente que nem todo mundo foi tão radical quanto o Gaio, lá de Roma. Mas alguns leitores tinham preconceito, tinham problema com o livro. Então é uma fase em que algumas igrejas usam o livro e outras igrejas não usam o livro. Você olha, por exemplo, para Eusébio de Cesareia, no momento em que ele vai historiar os livros da Bíblia e contar uma espécie de história da canonização, ele vai colocar o Apocalipse na lista de livros que a maioria lê, mas vai colocar também o Apocalipse na lista de livros que alguns entendem que deve ser rejeitado. Porque o Apocalipse, ele sofreu para entrar no cânon, sofreu para ser usado por todos os crentes. Mas alguns defenderam o livro. E quem defendeu um livro, por exemplo, uma figura que pode ser usada como exemplo de defensor do Apocalipse, é uma figura de nome Dionísio. Dionísio era bispo de Alexandria, na metade do século III, ou seja, um pouco depois de Gaio, lá em Roma. Dionísio, ele defende o Apocalipse. E a defesa de Dionísio aparece lá no Eusébio de Cesareia, no livro História Eclesiástica. E lá nós aprendemos o seguinte, lá a gente entende o seguinte: quando Dionísio ouviu que havia um debate no Egito a respeito do livro, ele se envolveu no debate e foi para lá. E lá no debate, ele defendeu o livro usando a seguinte estratégia. Primeiro, ele disse que o livro realmente é difícil. E por ser difícil, ele deveria ser usado com atenção, com cautela, porque o livro realmente é difícil. Mas nem por isso o livro deveria ser desprezado. Dionísio vai dizer, por exemplo, que apesar de difícil, o livro não deveria ser desprezado porque muitas pessoas boas e santas, segundo ele, usavam o livro e tinham um apreço pelo livro. Então veja que o Dionísio agora está fazendo um trabalho de defesa do livro. E a primeira defesa dele é: não vamos desprezar o livro porque muitas pessoas boas e santas usavam o livro e tinham o livro como escritura sagrada, a palavra de Deus. Um segundo argumento do Dionísio é o seguinte: mesmo que o livro seja complicado e difícil, nós podemos manter o livro nas igrejas, sendo lido pelas igrejas, lido de forma simbólica preferencialmente, e assim tirar o livro dos debates e das querelas, das confusões. É uma maneira de você evitar, então, a rejeição do livro. Deixa o livro nas igrejas, lido simbolicamente, de preferência, porque assim você evita a confusão, e você não vai debater e não vai se envolver em discussões acentuadas com o livro, evitando que o livro acabe saindo da leitura pública das igrejas. O Dionísio defende o livro e assim o livro acaba ficando no cânon. Não necessariamente pela defesa do Dionísio. A defesa do Dionísio aqui é apenas um exemplo de gente que gostava do livro no mundo antigo e defende a permanência dele no cânon. Mas esses dois casos que eu coloco para você aqui revelam para nós que em algum momento, especialmente no século III, o Apocalipse sofreu para permanecer no cânon das igrejas. A história vai mostrar para a gente que ele efetivamente ganhou esta contenda, esta batalha.
ele sobreviveu a esta querela canônica e permaneceu no cano das igrejas. Depois, por exemplo, de Agostinho de Hipona, ninguém vai questionar a canonização do Apocalipse. Mesmo que elas debatam a interpretação de algumas passagens, ninguém mais vai questionar a permanência do Apocalipse na Bíblia. Esta é a fase 3, a fase de crise canônica do Apocalipse de João. Eu espero você no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser.